Boa tarde, pessoal. Seguindo aqui a nossa aula. Agora a gente vai entrar nos usos do count. Vamos aprender como a gente utiliza o comando count, que conforme a gente viu na nossa aula introdutória, o count ele é utilizado para fazer contagens. Então, quando a gente quer fazer uma contagem, a gente utiliza o count. Como que é isso na prática? Bom, a gente tem aqui a nossa base de dados e digamos que a gente quisesse saber aqui quantos alunos a gente tem por estado. Então eu quero que ele conte quantos alunos eu tenho no estado do Rio de Janeiro, quantos alunos eu tenho no estado do Paraná e por aí vai. Então é para isso que a gente vai utilizar o count. Esse é um dos exemplos que a gente tem aqui de uso do count. Então eu vou começar a escrever a query com vocês desde o começo, para que a gente entenda como vai ficar estruturado isso aqui, como a gente tem que escrever a nossa consulta. Bom, para começar, a gente precisa selecionar os dados que a gente quer. Então aqui eu coloquei um select. No caso, a gente vai precisar selecionar o campo estado, porque eu quero que ele me traga como resultado uma coluna com o nome dos estados. Então, select estado. E seguindo, eu quero que ele me traga uma outra coluna com uma contagem. Então, eu vou utilizar o campo ou o comando count. Toda vez que a gente utilizar um count, a gente precisa obrigatoriamente abrir um parênteses. E é aqui que a gente vai colocar o que que a gente quer contar. Como eu quero que ele conte todos os registros que eu tenho por estado, então todas as linhas que eu tenho por estado, eu posso colocar aqui dentro o asterisco. Não tem problema eu utilizar. E aí, a gente vai aprender um outro comandinho agora, que acaba sendo muito utilizado no SQL, que é o as. Para que serve o as? O as ele serve para você denominar a nomenclatura que você vai dar para uma coluna, para um dado que você está inserindo ali. No caso, a gente não tem uma coluna aqui contagem, então a gente vai estar inserindo uma coluna na nossa consulta. Eu quero que essa coluna tenha o nome contagem underline de alunos. Então, esse aqui vai ser o nome que a gente está dando para a coluna que a gente está inserindo. Então, para isso que a gente usa o as. Então, a contagem como contagem de alunos. Seguindo, eu vou colocar o from para dizer qual é a base de dados que eu quero extrair. No caso, vai ser aqui a tabela que a gente já estava usando. E, por fim, um group by. Por que que a gente vai utilizar o group by? Porque eu quero que ele agrupe as informações por estado. Então, como eu estou colocando aqui o estado no select, eu preciso colocar o estado aqui embaixo no group by. Senão, ele vai dar um erro na nossa query. Então, colocando aqui, estado, quero que ele agrupe por estado. Vamos rodar a query para ver se vai dar certo. Olha lá. Trouxe aqui o resultado para gente. Então, como no caso dessa tabela a gente só tinha 6 estados, vamos ver, 5 estados na verdade. Então ele trouxe 5 estados aqui pra gente. Era uma base de dados com 100 linhas, tinha 100 alunos, então se a gente somar aqui essa divisão aqui por estado vai dar um resultado de 100. E ele contou ali, ele trouxe a contagem de alunos por estado. Então, eu tenho 19 alunos que eram da Bahia, 19 alunos que eram de Minas Gerais, e por aí vai. Então, esse aqui é um exemplo de como utilizar o count, como aplicar uma consulta com o count. E eu posso contar diversas outras coisas. Se eu quisesse contar a quantidade de alunos que nasceram em um determinado mês ou algo assim, para tudo isso a gente consegue utilizar. E, bom, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor que vai estar disponível na plataforma e colocar aqui nos comentários do vídeo também, que a gente vai tentando responder
todas as perguntas. E, bom, ótimo dia, bons estudos para vocês.